na nossa concepção, o jovem, ele, por natureza, ele gosta de assumir riscos. Tá? E então ele passa a querer investir nesta área empreendedora. Né? Com o advento da tecnologia da informação, a informação está dissipada. Né? Então, e o jovem, ele tem esse feeling de captar essas oportunidades e buscar nelas um empreendimento. Né? Eles não estão mais iludidos com a questão da carteira assinada com base numa CLT. Né? Então, na minha concepção, o que leva ele a ter isso é a tecnologia da informação, de um lado, e o outro lado, a questão de assumir riscos. Ele mete a cara, né? Existe um grau de exigência muito grande para que você ganhe pouco e venha participar de um hall de empregados. Né? E, então, isso pode ser também um outro fator. Pode ser assim, com certeza o jovem empreendedor ele fala, pô, então eu não vou me submeter a isso. Né? Eu vou tentar arriscar as minhas fichas no meu negócio, né? E fazer acontecer sem precisar depender de emprego. Olha, a experiência que eu tenho, assim, enquanto professor de empreendedorismo, né, e quanto consultor na área, tá? A maioria do jovem, quando ele vê uma oportunidade de um emprego, né, onde lá dentro dessa organização há desafios, não só a questão salarial, mas há desafios de crescimento, então ele abre mão de abrir um negócio naquele momento e buscar essa capacitação na própria empresa. Tá? Há outros jovens que, mesmo com essa oferta, ele parte para fazer este empreendimento no negócio dele. Isto leva a crer que este profissional, este jovem, ele tem mais aguçado a questão do risco e a questão da criatividade e inovação. O outro nem tanto. Apesar de ele não deixar de ter características empreendedoras. Mas simplesmente naquele momento, naquela ocasião, ele ainda opta por um trabalho, né, ou emprego, né, onde ele vai ser remunerado, e lá dentro há condições de ele crescer. Então, antes de ele dar o passo para a área empreendedora, ele vai naquela organização, capta o máximo que ele puder captar de aprendizado, para então, depois, no segundo momento, fazer o seu empreendimento. Enquanto que o outro, não. O jovem já fala, não, tenho isso, mas eu quero investir agora, eu quero fazer agora. E se ele tiver característica empreendedora, né, e trabalhar dentro de regimes, por exemplo, de CLT, então ele vai captar nessa empresa quais são as dificuldades, ele vai investigar isso, né, essa relação da empresa com o cliente, da empresa com seu cliente interno, da empresa com seu fornecedor. Então ele vai ficar analisando essas relações, né, para depois então ele falar, agora não, agora estou fora, eu tenho condições de assumir o meu próprio negócio. Uma delas é o seguinte, não ter medo de arriscar. Né? A palavra medo para um empreendedor ele não tem. Talvez receios, aquele frio na espinha e tal, mas medo não. Então ele não tem medo, ele é criativo, tá? Então ele vê oportunidades de negócio aonde de repente as pessoas digam assim, não. Né? Só dando um exemplo brasileiro, o Lito Rodrigues da Drywash, né? Lavar o carro sem água. Na época, né, eu tive contato com o Lito, né, conheci a história do Lito, etc. Então ele dizia que ele foi muito gozado. Né? Os caras falaram, que isso, é louco, cara, vai lavar carro sem água? E ele, não, mas é possível, eu acho que é. Através de produtos químicos. Né? E todo mundo tirando o sarro, dizendo que não. E ele dizendo, vou tentar. Até que um dia ele encontrou alguém que fala, vou comprar a tua ideia. Eu também acredito nisso. E hoje ele, até 2008, ele faturava 17 milhões por ano. Né? O jovem empreendedor ou empreendedor, ele tem essa questão da inovação, assumir riscos, mesmo sem ter dinheiro. Tá? Que para você ser empreendedor, você não precisa também ter dinheiro. Basta você ter uma boa ideia, uma boa rede de relacionamentos, para que você então, com esses contatos, você venda a sua ideia e alguém passa a acreditar em você.
dispor de tempo. Quando você tem um próprio negócio, uma das primeiras coisas que eu costumo falar para meus alunos, você tem tempo para dispor? Porque uma coisa é você estar registrado numa empresa, trabalhando numa organização. Você tem um horário para cumprir. Quando você passa a ser empreendedor do seu negócio, esqueça final de semana, esqueça feriado, porque no primeiro momento você vai ter que se dedicar muito à tua organização. Né? E ainda mais se você tiver funcionários, eles vão depender de você. Então você tem que dispor de tempo. Né? Gostar de desafios. Não ter receios ou medos para desafios. Né? Ser uma pessoa onde observa oportunidades de negócio onde as pessoas não enxergam, ou seja, ele passa a ter uma visão aguçada e holística na área que ele quer atuar. E um quarto pilar é ele fazer muito, mas muito análise de mercado. Essa análise de mercado tem que ser feita aonde ele quer entrar, ele tem que analisar bem o mercado, né? Elaborar um plano de negócios, isso é fundamental para que ele tenha sucesso na organização dele. Né? E eu acho que esses são os fatores, assim, no meu modo de ver, primordiais para ter esse sucesso empresarial. Legal. O meio, ele ajuda na formação. Tá? Então, eu costumo dizer assim para meus alunos, quando você não está em dúvida se você, eu tenho espírito empreendedor, não tenho, se acerque de pessoas que também sejam empreendedoras e vá buscar nelas essa experiência que elas tiveram para trazer para a tua vida. Tá? Eu acredito muito nessa questão da rede de relacionamentos. Então o meio forma. Se você ficar ao lado de pessoas, não, você não vai conseguir, não vai dar certo, e você se deixar influenciar por isso, você põe tudo para baixo. Agora, se você tiver ao lado de você um pai, uma mãe, de cara a família, né, ao seu lado, dizendo, vai lá, acredita e tudo mais, eu acho que é um bom caminho, tá? A rede de relacionamentos. Né? Quanto mais pessoas que você tiver positiva do seu lado, o caminho para você trilhar um sucesso é muito mais promissor do que o contrário. Gostar do negócio que quiser fazer. Gostar de ser empreendedor. E se for um empreendedor que tiver funcionários, colaboradores trabalhando com ele, respeitá-los de forma a cumprir as suas obrigações enquanto empresário. Investir na carreira de formação profissional, ou seja, não deixar de estudar nunca, não deixar a rede de relacionamentos nunca desconectada de você, né? Porque eu entendo que a rede de relacionamentos, uma boa formação profissional e uma boa ideia que você tenha para empreender, aí agregado ao planejamento, ao plano de negócios, eu entendo que seja aí dicas, né, para que pessoas possam vir a ser empreendedoras. Que na verdade, assim, na minha opinião, aí já é particular mesmo, Marino. Eu acredito muito no empreendedorismo brasileiro, muito mesmo. Né? E a tendência é nós não termos mais carteira assinada. Né? Isto é uma coisa do mundo capitalista, tem aí um pouco mais de 200 anos, e isso está fadado ao fracasso, porque a carga tributária para o empresário é muito grande. Então, o que está acontecendo? Uma mudança. Hoje você vai trabalhar, como acontece em grandes organizações, principalmente americanas, por projetos. Então você é contratado para aquele projeto. Então você tem o início, meio e fim dele. Tá? Então eu acredito que as pessoas, né, que não estão adaptadas ou não vão se adaptar a esse tipo de novo formação de mercado, vai ter que fazer alguma coisa honesta e idônea. Então partir para o ramo empreendedor é uma questão, no meu ver, o mercado está aí, há oportunidades mil para você fazer bons negócios e desenvolvimento de boas empresas, né?